Fala galera da Turma K, sou o professor Henrique Bezerra, estamos juntos aqui hoje através do YouTube da Turma K e a gente vai estar aqui compartilhando conhecimento, trocando ideia. Estarei falando hoje sobre geometria espacial e espero que, se gostar, se quiser ter mais acesso a outras coisas, curte, compartilhe o canal da Turma K para que a gente possa estar sempre juntos em todos os meios sociais que a internet nos possibilita. Forte abraço desde já a todos e que comecemos a nossa aula. E como podemos compreender a geometria espacial? A gente escuta muito que geometria é medir, mas medir o quê? Nesse caso, o espaço. Só que o Enem ele vai contemplar um âmbito bem maior quando a gente fala de geometria espacial. Geometria espacial não é só cálculo, não é só conta. A gente vai ter situações onde essa percepção que a gente tem de mundo, essa percepção visual, também estará comentada aqui na prova do Enem, por exemplo, em alguns outros vestibulares também, até mesmo nos vestibulares tradicionais. Então, como a gente compreende esse mundo, como a gente enxerga, como a gente mede, é o que a gente vai observar. Como a gente observa aqui nessa figura, a gente tem duas pessoas atravessando uma faixa de pedestres, no mínimo diferente. A gente observa que ela tem uma ideia de tridimensionalidade. A gente tem a percepção como se as faixas elas fossem 3D. Ou seja, a gente observa que é como se fosse até mesmo uma tecla de piano. E aí o Enem vem trazer esse questionamento para a gente. É a competência de área 2, é onde está a geometria espacial. Ele diz assim: utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Então, é sobre isso que a gente vai estar falando, é sobre isso que a gente vai estar vendo na aula de hoje. Como é essa nossa compreensão dessa realidade? Essa realidade tridimensional, já que a gente está falando de geometria espacial. Viajando até Paris, aqui no computador, nós podemos nos permitir com isso, a gente observa essa praça no mínimo diferente. A gente observa esse gramado na forma de um globo, né, lembrando aí o globo terrestre, e a gente observa como se fossem as árvores em cima dele. Até parece uma imagem fake, né, até parece uma imagem falsa. Mas esse parque existe sim em Paris, no caso na França, e ele é diferente por quê? Porque existe uma única posição que você consegue enxergá-lo nessa maneira tridimensional. Porque, na verdade, se a gente afastar um pouquinho para o lado, a gente vai perceber que tudo é uma ilusão. Ou seja, a gente observa que ele foi projetado para que a gente possa ter essa ideia, essa tridimensionalidade, como se fosse uma grande bola, como é o globo terrestre, por exemplo. Então, a gente vai observar que aquelas árvores que pareciam falsas na foto, na verdade, elas se encontram aí, como a gente pode observar. Então, vários objetos, a gente tem essa tendência de enganar nossos olhos, e quem nunca participou daquelas ilusões de ótica, aquelas situações que você olhava para um ponto e piscando ele aparecia a imagem colorida. Então, sempre a gente vai estar observando que essa maneira que a gente enxerga o espaço, ela vai depender muito, muito de como nós realmente crescemos percebendo esse espaço, como a gente está observando nessa figura. E aí, a habilidade 6 do Enem, ela vem trazer isso para a gente, cobrando não só fórmula, não só a gente conhecer as figuras geométricas, mas ele vai muito mais além, que é exatamente isso: interpretar a localização e a movimentações de pessoas, objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional. A gente tem a grande dificuldade porque a gente faz uma prova escrita. A gente recebe um papel, e trabalhar algo tridimensional em âmbito bidimensional muitas vezes pode fazer com que nós nos enganemos. Então hoje a gente está aqui exatamente para colher essas dicas, para saber como fazer essa mudança nos nossos olhos, como não ser enganado com essa tridimensionalidade fake, como a gente viu nessa figura agora, e a gente vai ver posteriormente nas questões. Então, galera, como foi dito, a gente vai observar como é que o Enem cobra esse tipo de questão. Vamos ler aqui juntos.
Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras iguais às da figura para uma aula ao ar livre. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram um esboço da vista lateral da cadeira fechada. Qual é o esboço obtido pelos alunos? A gente tem aí 5 itens que estão falando sobre a vista lateral dessa cadeira que nós estamos vendo como de frente. Então eu tenho que ter o cuidado para não ser impulsivo nesse tipo de questão, porque é uma percepção visual, então a gente consegue fazer essa projeção dessa imagem de maneira lateral, como ele está pedindo. Então, inicialmente, a gente tem que ter o cuidado para não se enganar com esse X que forma aqui na cadeira, como está sendo salientado. Ou seja, esse X é visto como de frente. Então, eu tenho que ter a percepção, ou melhor, eu tenho que observar se de lado esse X vai persistir. E a gente observa que não. Que se a gente fechar essa cadeira, a gente vai ver só uma linha reta. Ou seja, esse X, ele visto de lado, ele vai ser como se fosse duas retas sobrepostas. Então, a ideia que a gente tem é que 3 itens aí já falam sobre esse X. Ou seja, 3 itens que dá para a gente descartar, sobrando somente o A e o C. E a diferença entre o item A da questão e o item C está só com uma linha reta lá embaixo, que é exatamente o que a gente vai destacar aqui de vermelho. Existe sim uma linha reta, ou seja, existe uma base na madeira dessa cadeira, né, e que a gente vai observar. Então, a gente, no final das contas, percebe que a resposta correta é o item C. Ou seja, o X é visto frontalmente, mas de lateral não. E ainda tinha essa barra que dá o sustento à cadeira, que une as pernas que a gente vê de frente, que estão lá no fundo. Então, item C nessa questão do Enem, que pede essa percepção visual, aquela habilidade 6. Chegamos nos sólidos geométricos, que são 5. Prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. A gente aqui vai ver o que eles têm em comum e o que também os difere, para facilitar a nossa compreensão no estudo de geometria espacial. É importante lembrar sempre que, para eu ir bem em geometria espacial, eu tenho que estar com geometria plana, principalmente a parte de áreas de figuras planas em dia. Então, nesse caso, é bom dar uma olhada sobre área de triângulos, área de círculos, área de quadriláteros, para que a gente possa ir bem nesse tipo de figura. O prisma e a pirâmide, eles têm uma base poligonal, ou seja, seu chão, né, a sua base, eles são formados por figuras que são polígonos. Então a gente pode ter um quadrado, a gente pode ter um triângulo, a gente pode ter um hexágono e tantos outros polígonos. Mas, comumente, em provas como o Enem, em provas como de vestibular tradicional também, a gente tem algumas bases que são bem comuns. O triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono. Então, essas 3 áreas são importantes você saber. Então, é legal a gente lembrar que o triângulo equilátero é o lado que a gente chama de aresta na geometria espacial. O lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É legal a gente lembrar que o quadrado é a aresta ao quadrado, ou seja, o lado ao quadrado. E é importante a gente lembrar que o hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, você com essas informações já temos alguma coisa a fazer aí na geometria espacial. E é importante lembrar que o prisma tem suas laterais, ou seja, suas faces laterais, na maioria das vezes retângulos ou quadriláteros, mas a gente normalmente enfrenta nas provas figuras retas, ou seja, figuras que formam um ângulo de 90 graus com o solo. Então, possivelmente, a gente vai estar trabalhando no prisma com faces quadrangulares, enquanto na pirâmide com faces triangulares. Esse é o primeiro conjunto que tem em comum aí as bases poligonais. O outro conjunto é o que a gente encontra embaixo, que são chamados de corpos redondos. A gente tem o cilindro, o cone e a esfera. Eles têm algo em comum. Eles podem ser gerados, eles podem ser criados através de uma revolução, que na matemática difere da história. Enquanto a história está relacionada com luta, aqui na matemática, revolução é quando a gente gira um objeto, a gente circula um objeto, a gente faz
uma volta de 360 graus de uma figura plana e ela gera uma figura tridimensional. Ou seja, se eu pegar um retângulo e girar ele 360 graus, a figura que vai ser formada é o cilindro. Se eu girar um triângulo, a figura que vai ser gerado vai ser exatamente um cone. E se eu pegar um círculo, a gente vai ter exatamente a esfera. Vale salientar que se você pegar um círculo que ele é totalmente preenchido, ele é uma área completa, ou seja, você tem toda a região, quando você gira, você vai ter uma esfera maciça. Mas se você tiver só a circunferência, ou seja, só a extremidade, como se fosse um bambolê, como se fosse uma aliança, quando você gira, você gera uma esfera oca, tá? Então, tem algumas diferenças em que é importante a gente observar. E aí, o que a gente vai fazer aqui sobre sólidos geométricos? A gente vai falar de volume, ou seja, a parte de fazer conta. E aí, a gente vai observar que o prisma e o cilindro não estão de azul por acaso. Eles estão assim porque o volume deles, a fórmula, é o mesmo. Ou seja, a fórmula que eu lembro para o prisma, eu tenho que lembrar para o cilindro, porque a área da base vezes a altura. A diferença é que, quando o prisma a gente vai ter uma base poligonal, no cilindro a gente tem uma base circular, ou seja, π vezes o raio ao quadrado. A gente vê que pirâmide e cone também vai ter sua particularidade aonde? No volume, pois ambos têm a mesma fórmula do prisma e cilindro, com a diferença que vem esse 1/3 na frente. Ou seja, a pirâmide tem uma relação com o prisma, assim como o cone tem com o cilindro. Se a gente tiver a mesma base, a gente tem 1/3 do volume desses maiores. Então, pirâmide e cone, eu não posso esquecer que é a área da base vezes a altura também, mas multiplicada por 1/3 ou simplesmente dividido por 3. E porque a esfera está ali sozinha, alone, na situação? É porque a esfera ela não é planificada, ou seja, eu não consigo fazer um molde numa cartolina e transformar aquele molde numa esfera. E aí, para ela ser diferente, ela tem sua complexidade, logo ela é gerada de uma outra maneira, através da revolução, ou quando você pega um objeto, um segmento, que é o raio, e gira ele em todas as direções, e assim a gente vê o volume da esfera sendo diferente das demais. Mas ela continua sendo uma figura tridimensional porque a gente vê na fórmula o raio elevado a 3. Então, o volume da esfera é esse 4/3 de π vezes raio elevado a 3. Então, vamos para mais uma questão para aquecer, para relembrar esses conceitos que a gente acabou de ver. Vamos ler aqui juntos. Paulo está construindo caixas em forma de pirâmide para montar um cenário de uma peça de teatro e tem à sua disposição peças de madeiras recortadas como nas figuras. A gente observa que temos 5 formas diferentes, 5 formas geométricas diferentes, e aí a gente vai para o restante da questão. Como base para a pirâmide, Paulo pode usar que peças? Primeira coisa que tem que lembrar aqui no texto, que tem que saltar seus olhos, é que ele quer formar uma pirâmide, como a gente observa ali em destaque. E o que a gente acabou de falar? A base é poligonal. E uma coisa importante, ela tem que ser convexa, ou seja, todos os vértices, os pontos de encontro dos segmentos de reta, eles têm que ser voltados para o lado externo da figura. Quem vão ser aí as bases poligonais? A figura 2 e a figura 4. A gente tem uma figura com 8 lados e uma com 5 lados. Logo, a gente chega facilmente na resposta D, mas eu precisava lembrar de como essa figura é construída, ou seja, que tem sua base poligonal. Vamos agora para a questão 2. Para fazer um dado cúbico de cartolina, um garoto usou um molde com faces numeradas de 1 a 6, como mostra a figura a seguir. É correto afirmar que a soma dos números que estão em faces opostas é... Aí a gente tem os itens para a gente analisar cada um, onde o primeiro diz que é sempre igual a 10, nunca é múltiplo de 5, é menor que 10, é divisor de 20, é sempre maior que 10. Então a gente tem as possibilidades aí que a questão nos traz. Mas a primeira coisa que a gente tem que observar é esse molde. Ou seja, a gente tem aqui uma folha de cartolina onde a criança, a pessoa, um garoto aqui no caso, ele desenhou para a gente como ele vai formar o cubo e já numerou. O que são faces opostas? São faces que estão do outro lado, ou melhor dizendo, uma está de frente para a outra. Então a gente tem que imaginar esse cubo sendo fechado
para que a gente possa ter uma noção de como é que vão ser essas faces opostas. Uma bem fácil a gente observar, que 5 está para 6, como a gente observa na figura. Se a gente levantar a face 1 e 3, elas também vão estar uma de frente para a outra. Logo, aqui sobrou 2, vai ser oposto, ou seja, a face oposta de 4. Mas a questão fala da soma desses números. Então, a gente vai ter aqui, no caso, o 1 e o 3 somando dando 4, 5 e 6 somando dando 11, e 2 e 4, a soma dá 6. Então, a gente tem como resultado 4, 11 e 6. O item A diz, é sempre igual a 7? Falso. Nenhuma deu 7. Nunca é múltiplo de 5? 4 é múltiplo de 5? Não. O 11 é múltiplo de 5? Não. O 6 é múltiplo de 5? Não. Então, a gente pode afirmar que a resposta correta é item B. Nenhum deles, nenhuma dessas faces vai ser um múltiplo de 5. Tá bom? Então, a questão 3, ela traz um texto norteador primeiro para a gente. Então, vamos acompanhar esse texto. O volume das jarras redondas. Os antigos egípcios provavelmente sabiam medir com exatidão e não de forma apenas aproximada, como sempre se pensou, o volume contido em jarras arredondadas. A conclusão é de que um estudo feito por uma equipe de geógrafos e matemáticos da Universidade de Tel Aviv. Os pesquisadores perceberam que muitas das jarras apresentavam circunferências similares e chegaram numa fórmula do que acreditam ser uma unidade de volume criada pelos antigos habitantes do Nilo e posteriormente disseminada na região pelos assírios, o Hecate, equivalente a modernos 4,8 litros. Considere uma ânfora cuja parte arredondada, perfeitamente esférica, tem 52 centímetros de circunferência interna, um tamanho bastante comum na época. O volume dessa parte esférica é meio Hecate, um terço de Hecate, a quarta parte do Hecate, a quinta parte do Hecate ou 2 terços do Hecate. A questão ainda traz algumas informações, se necessárias. A gente tem 26 elevado a 3 sobre π ao quadrado é igual a 1800. E a gente tem ainda o volume da esfera que ele nos deu da questão, com raio R. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar do slide anterior, ou seja, do início da questão, daquela parte norteadora do texto, é que um Hecate ele trouxe para a gente essas conversões de unidades. Um Hecate equivale a 4,8 litros, ou a mesma coisa que 4.800 mililitros. Então, a primeira coisa que a gente tem é isso. A questão, ele traz outra informação para a gente. Ele fala que é uma ânfora. A ânfora é esse recipiente que ele está falando. Tem uma circunferência de 52 centímetros. E aí, nesse caso, eu preciso lembrar o que é o comprimento de uma circunferência. Como a gente observa, o comprimento de uma circunferência é 2πr. E ele está dizendo que esse 2πr é igual a 52. Como a questão está pedindo para a gente o volume depende exclusivamente do raio. Então, ele nos deu essa circunferência para saber exatamente o valor do raio. Tendo o valor do raio, a gente encontra o volume. Então, presta atenção. 2πr, ou melhor, 2π está multiplicando o raio. E aí, nesse caso, eu vou passar esse 2π dividindo. A gente lembra que π, comumente, a gente usa como 3,14, ou seja, como seu valor aproximado. Mas eu tenho que estar em mente, eu tenho que estar atento que na questão ele me colocou π embaixo. Ou seja, a gente tem 26 elevado a 3 com π ao quadrado. Então, nesse caso, eu tenho que estar atento que não faz sentido eu substituir por 3,14. Pode ser que eu vá precisar nem fazer essa transformação. Então, a gente viu 52 sobre 2π, que dividido em cima e embaixo por 2, ou simplificando, a gente tem exatamente que o raio é 26 sobre π, no caso, centímetros. Aí, a gente substitui essa informação exatamente aonde? No volume. A gente tem o volume sendo 4 terços de πr a terceira, só que o raio a gente tem sendo 26 sobre π. Então, a gente observa aí na fórmula que apareceu, a gente tem 4 terços de π vezes 26π, tudo isso elevado a 3. E a propriedade de potência diz que tanto o numerador, que é a parte de cima,
quanto a parte de baixo, que é o π, o denominador, eles têm que ser elevados ao expoente que está lá fora. Então, em cima e embaixo, a gente vê 26 elevado a 3 e o π também sendo elevado a 3. Nesse caso, o que dá para fazer? A gente vê que o π, que está do lado 4/3, está em cima e temos o π elevado a 3 embaixo. Então, podemos simplificar um com o outro. E assim, a gente, em vez de ter π sobre 3, cortando, cancelando, simplificando, vai ficar somente π ao quadrado embaixo. E aí chegamos onde a questão nos disse que 26 elevado a 3 é exatamente π sobre 2. Então, a gente pode substituir esse valor por 1.800. E quando a gente faz 4 vezes 1.800, divide por 3, a gente encontra 2.400. Como a unidade de medida que a gente está usando é centímetro, a gente tem 2.400 centímetros cúbicos. É importante lembrar essa relação, que centímetro cúbico é equivalente a mililitro. Então, a gente tem 2.400 mililitros, é o volume dessa ânfora. E ela é equivalente a 2,4 litros, ou seja, meio recate. E assim a gente consegue chegar no item A. E agora a gente vai para uma questão do Enem que fala sobre isso tudo que a gente viu sobre sólidos geométricos. Vamos acompanhar aqui juntos. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como a aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... Primeira coisa que a gente precisa lembrar é do caminhão. O caminhão armazenava quanto? Ou seja, o caminhão armazenava 20 metros cúbicos, ou seja, ele consegue transportar essa quantidade. A gente vai observar na figura ao lado que tanto no cone, que é a parte de cima, quanto na parte de baixo, a gente vai ter o raio igual a 3. A gente tem a altura do cone sendo 3 e a altura do cilindro sendo 12. Tá? E aí, nesse caso, o que a questão está pedindo para a gente fazer? Ele quer saber quantas viagens a gente vai ter que fazer com esses caminhões. Nesse caso, a gente vai dividir a figura em duas. Número 1, cone. Número 2, cilindro. Primeira ideia é essa. Mas para eu saber quantas viagens eu vou dar, eu preciso saber o volume total, ou seja, quantos de grãos a gente tem em metros cúbicos. E a ideia é essa, a gente pegar exatamente e somar os volumes. Então, o volume do cone somado com o volume do cilindro vai dar exatamente o total de grãos que a gente tem. E aí sim a gente finaliza respondendo depois a pergunta, que é a quantidade de viagens. Então, como é que a gente calcula o volume de um cone? Lembrando, cone ele é igual a pirâmide, eles se afunilam, eles têm um vértice. Então, todas essas figuras que têm um vértice, que no caso é a pirâmide, e o cone é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. O cilindro ele é reto igual ao prisma, então é simplesmente a área da base vezes a altura. O que é legal, nesse caso, é que tanto o cilindro quanto o cone têm a mesma área da base, ou seja, eles têm o mesmo raio, têm o mesmo círculo. Logo, a gente vai ter a seguinte situação. O cone, como a gente observa, 1/3 πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, mais a área do cilindro, o volume do cilindro, que é πr ao quadrado vezes h, ou seja, a área do círculo vezes a altura, a área da base vezes a altura. Então, a gente tem essa expressão, a área do cone com a área do cilindro, que é a mesma, falando do círculo, ou seja, πr ao quadrado, πr ao quadrado. O volume do cone é diferente do volume do cilindro em que ponto? Porque cone a gente tem 1/3 desses valores. Então, nesse caso, substituindo, a gente tem raio nas duas é 3. Vamos observar primeiramente aqui no cone. O cone a gente tem 1/3, que é da fórmula. O π a questão pediu para a gente usar sendo 3. Por que 3 ao quadrado, professor? Porque o raio é 3
O raio do cone é igual ao raio do cilindro. Então, por isso que é 3 ao quadrado e vezes 3 de novo, porque é a altura que a gente observa na figura do cone. Então, o π é 3, o raio é 3 e a altura é 3. Tudo isso no cone. Mais, indo agora para o cilindro, 3 vezes 3 ao quadrado vezes 12. Ou seja, o π é quanto? 3. O raio é quanto? 3. E a altura? Aí, nesse caso, a altura é 12. Feito isso, fazendo todas as contas, a gente vai ter isso. 3 vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes 3, dividido por 3, dá 27. Se tu pegar 3 vezes 3 ao quadrado, que é 9, e multiplicar por 12, 324. Então, a quantidade de grãos armazenado nesse silo chega a 351 metros cúbicos. E poderia ter até esse item se a questão trouxesse isso como um distrator, ou seja, como aquele item que faz com que você não enxergue a resposta da pergunta. Porque a pergunta não quer a quantidade de grãos, ela quer saber a quantidade de viagens que esse caminhão vai ter que fazer no transporte. Então eu tenho que pegar o total e dividir pela carga máxima desse transporte, que no caso é o caminhão. Então, quando a gente faz essa divisão 351 dividido por 20, a gente tem como resposta 17,55. Resposta da divisão. Quer dizer que ele deu 17,5? Não, não existe meia viagem. A gente tem a viagem completa, então a gente arredonda para cima, no caso, 18 viagens, item D. Então é isso, galera. Espero ter contribuído com vocês e fica a dica. Curtiu, gostou? Clica aí, ativa o sininho e compartilha o canal da Turma K. Se você quer me conhecer um pouquinho mais e ficar também antenado com dicas de matemática, é só olhar aí o meu Instagram, prof.henriquebezerra, e aí eu entro em contato com vocês através do direct, tiro dúvidas e tudo mais. Então, um forte abraço e não se esqueça, quer aprovação, quer tudo, vem pra cá.